Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós estamos juntos aqui lado a lado para aprender essa fé que se aprende. Uma fé que vem do alto, não vem de baixo, não vem do horizontal. É uma fé que vem do alto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma fé que nos aponta para um Deus que é nosso Pai. E esse Pai está vivo. E Ele quer falar com você hoje. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com nós. Juntos aqui em família. Seja você que está aí no YouTube, no Devocional gravado, ou aqui com o pessoal no Instagram, ao vivo. Bom dia, paz. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Aí, quem é que é de Minas aí? Levanta a mão. Bom domingo a todos. Fabi Coach, Renatinha, Rafaela. Salete, beijo Salete no seu coração, Reinaldo, Letícia, Fefe Lanzarra, Carla Quintino, Gleide, Rose. Vamos disparando o dedinho aí no coração, gente. Manda pra alguém esse devocional, usa o aviãozinho que tá aqui embaixo, ó. Usa o aviãozinho, encaminha pra alguém. Você que tá no YouTube, você também pode pegar o link deste devocional e mandar no WhatsApp de uma amiga, de um amigo, de um familiar, né? E eu creio que algo novo vai surgir no seu coração. Deus me deu uma palavra, Deus me encheu da presença dele e eu quero transbordar isso aí. Na verdade, Ele quer isso. Se Ele nos trouxe até aqui, se mais um dia nós estamos aqui no Cola na Videira juntos, é porque Deus quer que continue dessa maneira. Então isso tem que alegrar o nosso coração, certo? Você que está aí no YouTube, isso tem que alegrar o nosso coração. Quem está entendendo isso? Juju Correale, a Pati, um beijo no seu coração, Pati. Tem que alegrar o nosso coração. O Pai está on. O Pai está ligado na nossa vida, o Pai está ligado na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre dor. Ninguém quer passar por dor, mas a dor pode ser um campo de treinamento para nós. Mas só vai ser um campo de treinamento para você, um campo de treinamento para mim, se a gente pegar a essência dessa palavra hoje. Se a gente pegar a essência dessa palavra hoje, toda dor que acontecer na sua vida, você irá enxergar ela de uma forma diferente. Nenhum ser humano, eu me coloco na linha de frente, ninguém quer passar por dor. Ninguém quer passar por dúvida, por ansiedade, por preocupação. Ninguém quer passar por luto. Ninguém quer passar por doença. Ninguém quer passar por crise financeira. Ninguém quer passar por dificuldades nesse mundo. Mas as dificuldades existem desde a queda do homem, Adão e Eva. Então, abra sua Bíblia, por favor. Um beijo no coração de todo mundo aí. Quer luz? Alô, Cururipe. Beijo, minha mãe. Um beijo, Jujuba. Um beijo, Ju. Um beijo para você que está aí no YouTube, que você seja muito abençoado através dessa palavra. Vamos fazer uma oração? Mas abre a sua Bíblia aí, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 a 13. Se alguém puder anotar para mim aí no chat, que eu já bloqueio, eu já fixo aqui para quem entrar depois. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 a 13. Você vai ver o antes e o depois de um menino que era rejeitado pela sua família, mas um menino que se tornou rei de Israel. E Deus vai falar com você. Amém? Se alguém puder anotar aí, por favor. Colados na videira, caneca que a Lumayuma nos deu e o Paulo, o marido dela, essa chama Bruno. Tem a Bruna, colados na videira. Eles entregaram pra gente, foi uma benção. Feche seus olhos, por favor, se você puder. Eu acho que 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 a 13. A fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Ninguém te ensinou, talvez. Ninguém me ensinou. E nós estamos juntos aqui para aprender sem nenhum sistema fechado. Apenas a presença dele. Então, Paizinho, por favor, nós precisamos ouvir sua voz. Nós queremos ouvir a sua voz.
Nós queremos sair desse devocional aqui impactados pelo Evangelho, que é essa boa notícia que o Senhor entregou para nós há 2000 anos. Nós queremos ser impactados pela Tua presença. Nós queremos ser transformados no dia de hoje. Nós não queremos viver na zona de conforto da fé. Senhor, nós vivemos já muitas experiências com o Senhor, mas nós queremos mais. Nós não queremos limitar aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então, Jesus, eu não sei o que cada um aqui precisa, mas Jesus, você promete e você fala, continua falando. Ninguém cola na videira a não ser aquele que o Pai mandou chamar no mundo espiritual. Então todos que estão no YouTube, todas as mulheres, todos os homens que estão aqui ao vivo no Instagram, creia nisso. Não entra no marasmo da fé, na zona de conforto da fé. Pensa que o Pai nosso chamou eu e você aqui agora para aprender mais quem Jesus é. Aprender mais quem Jesus é. Amém? Então cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que seja sua e não minha. Não me permita falar pela carne, Jesus. Apenas pelo seu Santo Espírito. Amém. Amém. E amém. Eu não sei o que vocês precisam. Eu não sei quem já acordou, já pulou da cama. Eu não sei quem é que já tomou banho, quem não tomou. Eu não sei quem já escovou o dente, quem não escovou o dente ainda, misericórdia. Mas eu creio que Deus vai falar no seu coração. Então, essa passagem, ela está no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, no momento que Israel tinha um rei chamado Saul. Israel tinha um rei chamado Saul. E aí, de repente, o que nada é de repente, Deus faz um mover. E acontece o seguinte. E Samuel perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos por partes. Isso daqui se aplica para o aqui e para o agora em 2021. Isso aqui aconteceu antes de Jesus, o Cristo, o Nazareno. E nós estamos na melhor geração porque nós estamos no pós-Jesus. E só estamos no pós-Jesus porque o que Davi recebeu, nós recebemos. Já guarda isso. O que Davi recebeu, nós recebemos, ou nós podemos receber. Para isso a gente precisa entender algumas coisas, e o que Deus colocou no meu coração, presta atenção, mulher e homem, que talvez você esteja numa fase difícil da sua vida. Nessa história, Deus mandou Samuel ir até uma casa de um pai chamado Jessé para chamar Davi, sem saber ainda que seria Davi. Para Davi receber o maior presente que Davi poderia receber, que era o Espírito de Deus. E Deus me trouxe até aqui, porque tem pessoas que vai receber o Espírito de Deus mesmo. Ele não deu essa palavra para nós conhecermos, presta atenção, Ele não deu essa palavra para nós conhecermos teologicamente, historicamente. Deus não deu essa palavra para a gente ler e falar que sabe o versículo. Deus não deu essa palavra para a gente poder, eu sei a história. Não. Deus deu essa palavra para que a sua história seja mudada, assim como a minha. E ter o Espírito de Deus não é algo burocrático, é fé. Agora você precisa entender como é que Deus trabalha.
Para que você tenha consciência desse espírito, você precisa entender como é que Deus trabalha. Vocês estão ouvindo aqui? Quem está comigo, diga amém. Precisa entender isso. Lugarrido, beijo no seu coração. Deus chamou Samuel, e Samuel foi até a casa de um pai chamado Jessé, que tinha vários filhos. Todos os filhos de Jessé, vamos ler junto comigo aqui. Todos os filhos de Jessé tinham aparência de rei de Israel, principalmente o mais velho. Eles tinham aparência, por quê? De cara eles eram guerreiros, de cara eles eram preparados para guerrear junto com todo o exército, toda a tropa de Israel. Israel tinha um rei nesse momento, que o rei era Saul. Saul era o nome de um rei. Presta atenção que sua vida vai ser impactada, sua semana será diferente. Dentro do que você está recebendo já aqui de Deus. Da videira, moça. E aí quando Jessé chega até lá, ele faz essa pergunta. Na verdade, se você ler toda a história antes, o próprio profeta, Samuel era um profeta. E só se tornou profeta porque a mãe dele viveu um milagre, a mãe dele não conseguia ser mãe, a mãe dele era estéril. Mas isso é uma outra história. Deus levantou esse menino, e esse menino, por um instante, ele julgou pela aparência. E aí Deus, a gente não leu aqui, mas está um pouco antes do capítulo 16, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, não avalie pela aparência, porque sou eu que conheço o coração, nenhum desses aí vai ser rei de Israel. Então você, mulher e homem que está aqui, aonde é que você está vivendo pela aparência? Seja você mesmo ou seja você julgando alguém, alguma situação. Deus não nos chama para julgar a aparência. Deus não nos chama para viver por aparência. Deus nos chama, anota aí, para viver pelo Espírito dele. Deus é Espírito. Existem vários espíritos por aí, mas nós estamos falando do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor é o Espírito de Deus. Então, às vezes, a gente não faz alguma coisa na nossa vida, que Deus, inclusive, está mandando, porque você está julgando a aparência. E eu estou atrapalhando o plano de Deus. E como que Deus trabalha? Todos os filhos de Jessé eram filhos que tinham aparência, tinham Instagram. Se fosse na linguagem de hoje, tinha Instagram, 1 milhão de seguidores, tinha conhecimento de marketing digital, era multimilionário. Nenhum desses Deus escolheu. Nenhum desses Deus escolheu. Somente Deus sabe o coração. Obviamente que existem pessoas multimilionárias no mundo de hoje com o coração reto, entregue para Deus. Claro. Mas tem muita gente que não tem. E nós não podemos e nem precisamos ficar avaliando quem tem e quem não tem. Até porque nós não somos Deus nessa sala. Agora, tenha consciência disso. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração e somente Ele pode conhecer. E Samuel quase que ele toma uma decisão errada. Se ele não está alinhado com Deus, se ele não tem intimidade com Deus, ele ia tomar uma decisão desalinhada. Quem está entendendo isso? Então essa fé que a gente ensina aqui no Cola na Videira, há 583 dias, irmão, nós já fizemos na praia, nós já fizemos na Catarata do Rio Iguaçu depois de pedalar, nós já fizemos na casa de pessoas, nós já fizemos presencial, e nada mais é do que Deus querendo nos ensinar a cada dia: Jesus, ei, esta fé pode ser usada, e só é usada se tiver intimidade comigo. Do contrário, é só ter fé, do contrário, é só viver por aparência. Então, o que é viver por aparência também? É quando você vê uma situação desgraçada na sua vida e a gente está falando, é isso que Deus me trouxe até aqui hoje. Você está vivendo uma dor, ou você vai viver uma dor ainda, talvez esse ano, no próximo ano, não tem jeito. A gente faz parte passar por dores, faz parte nós passarmos por problema. Você tem que anotar e não esquecer: eu decido não viver por aparência. Viver não por aparência não é só com pessoas, é com situações que acontecem na nossa vida. Vocês entendem isso ou não? Então aonde é que na sua vida... Então como é que a gente
Quando a gente está lendo aqui a palavra de Deus, quando a gente se coloca numa posição de querer aprender algo diferente, eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você e já conversar com Deus, eis-me aqui. Aonde é que eu estou vivendo por aparência? Aonde eu não estou tomando decisão por causa de alguma aparência que eu julgo estar errada? Ou que eu julgo estar como caso perdido? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama trabalhar em cima de casos perdidos. Porque para Deus, nada é impossível. Se tem uma situação na sua vida que é possível você de resolver, que é possível eu de resolver, oxe, você vai lá e resolve, você não precisa de Deus não. Vai lá e resolve. Agora tem situações na nossa vida que nós precisamos do Senhor, mas vai chegar um ponto na sua caminhada de fé que você vai ver que até para fazer um bolo de fubá você precisa dele. Vai chegar um ponto na sua caminhada de fé que até fazendo um brigadeiro você vai lembrar dele. Você vai precisar dele. Vai ter um momento da sua vida, na sua caminhada de fé, em algum momento, tudo que você fizer, você vai fazer, Senhor, eu quero fazer junto com você. Porque sem ti eu não sou nada. Mas isso acontece ao longo do caminho. Mas hoje, olha para a semana que passou, olha para a semana que vai entrar. Não importa se é domingo, se é segunda, se é terça, nós estamos todos os dias juntos aqui, mas o que está acontecendo na sua vida que está fazendo você sofrer? Ou por causa da aparência? O que está fazendo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida que está fazendo você não tomar decisão? Por causa da aparência? Aonde você está sofrendo por causa da aparência da situação? Samuel quase toma uma atitude errada por causa da aparência. Vai vendo. E além dos irmãos que pareciam ser rei, existia também uma outra aparência. Vocês entendem quando eu estou falando da aparência aqui em nome de Jesus? Existia uma outra situação. Você viu aqui que o Samuel perguntou para Jessé, que era o pai dos meninos, esses são todos os seus filhos? Aí ele falou assim, então, Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Escute isso. Quem apacentava ovelhas nesta época em Israel era rejeitados. Eram pessoas que não tinham direito a nada. Eram pessoas que, principalmente homens, que fracos. Homens que, se é um desgraçado, vai apacentar as ovelhas porque esses outros aqui, que são seus irmãos, Davi, eles têm uma carreira melhor que a sua, eles têm uma aparência melhor do que a sua, eles são melhores que você, Davi. Quem falava isso para Davi era o próprio pai de Davi. Davi não tinha direito de sentar à mesa dos pais, mas Deus já chamou ele para sentar à mesa do Senhor. E sabe quem que é esse Senhor? Ah, gente, pelo amor de Deus, né, gente? Senhor com S maiúscula em 2021, dentro do que está escrito na Bíblia, se você crê, é Jesus. Jesus está querendo sentar na sua mesa. Ele não está chamando nem você para sentar na mesa dele, ele está querendo ele sentar na sua mesa, porque ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a voz da minha palavra e abrir a porta, rapaz, eu vou entrar e vou jantar com ele. A fé que gera intimidade. Ah, mano, isso vai ter que queimar no seu coração, não é possível. Tem gente nova aqui no Coronel Videira, um beijo no seu coração. A partir desse momento, eu quero já te adiantar uma coisa, tanto faz para Davi ser rei de Israel, ou ser rei da Rússia, ou ser rei de Osasco, ou ser rei de Carapicuíba, ou ser rei de qualquer coisa, não importa, porque o que Davi já ia receber já trazia satisfação para Davi. Mas até então, Davi era rejeitado. A dor de Davi era a rejeição. E deixa eu te falar uma coisa, quando você cola na videira, quando você deseja colar na videira, quando você deseja permanecer na videira, e a videira é o Cristo ressurreto. Ele disse isso, não sou eu. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando a gente cola na videira, quando a gente está colado na videira, ou seja, quando eu ando com Jesus ressurreto, não só acreditando, porque acreditar não resolve. Acreditar não resolve. Mas quando eu ando com Cristo, se Ele é o caminho, eu quero andar. E eu quero ver se funciona. Aí você tem que falar aí, rapaz, eu não quero saber
Ninguém tem o direito. Eu já vi muitas brigas religiosas, até o ser humano tem coisas contra a religião, mas aqui no Cola na Videira nós não somos uma religião. E nem quero ser, e nem Deus quer que seja, porque não está escrito isso. Ninguém tem nada contra Deus, ninguém tem nada contra Jesus, agora contra a religião tem. E Israel nesse momento era fechado com religiosidade. Quando a gente está colado na videira, a gente olha para essa palavra de Jesus, onde Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se ele é caminho, nós podemos caminhar com ele. Por isso que a gente fala, essa fé é uma caminhada, não é processo, é quilômetro atrás de quilômetro, é como uma maratona. Horas você vai estar bem, horas você vai estar sorrindo, mas horas você vai estar com dor que você não queria estar. Quem já fez maratona sabe, eu só fiz uma 42K em 2018. Mas... E aí quando você tá nele, quando você aprende essa fé, e é isso que a gente quer passar para você de intimidade, você começa a olhar a dor como um campo de treinamento. Essa é a frase de hoje. É isso que Deus colocou no meu coração. Por quê? Existe um antes e um depois aqui de Davi. Então Davi, você tem que entender que ele passava por muitas dores. Rapaz, a gente que trabalha com inteligência emocional, deixa eu te dizer uma coisa. Não é fácil não ser rejeitado pelos seus pais. É ou não é? Pais ausentes. Eu tive um pai ausente, tive um pai que traiu minha mãe, tive muitos problemas na minha casa, como você. Meu pai quase bateu na minha mãe. Foi um dos piores. Talvez o pior dia quando bateu a amante na porta da nossa casa. Mas foi ali que minha mãe, por exemplo, colou na videira. 1995. Mas eu, Bruno, só em 2018. Há tempo até para colar na videira. Sabia disso? Eu creio nisso. Há tempo até para isso. Existe o livre-arbítrio? Óbvio que existe. Mas eu creio que Deus olha lá de cima e fala: meu Deus, há tempo até para isso. Então eu confio em Deus, que todos que chegam aqui no Cola na Videira, que é um projeto dele, não fui eu que criei isso, nem minha esposa, nem vocês, nós estamos sendo beneficiados. Todo mundo que chega até aqui, não importa a sua classe social, onde você mora, não importa. Deus te trouxe até aqui para mudar a sua história. Ponto final. Todo mundo, minha mãe, eu, minha esposa, todo mundo. Cuidado com a fé arrogante. Cuidado. Não, eu já sei, já conheço a Bíblia, já sei quem Jesus é. Ah, é? Então tá. Olha só. Então, Davi, ele não tinha o direito de sentar na mesa dos seus irmãos. Olha a dor que ele passou, irmão. Qual é a dor que você está passando? Se Deus deu essa palavra, é porque Ele está querendo agora te colocar num outro patamar, como diz meu avô. O patamar da solução. O patamar da paz e da alegria. Davi não tinha paz e não tinha alegria. Por quê? Porque os olhos dele eram condicionados à situação dele. Os olhos de Davi eram condicionados à aparência da vida dele. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus... Nossa, tô com sede hoje, gente. A fé ensinada pela videira, por Jesus, é a gente começar a viver as coisas sem que elas existam no mundo real, no mundo visível. As maiores dificuldades do ser humano está no mundo invisível. E a solução para o ser humano está no mundo invisível. Então não é sobre visível. Eu e o Rô, o Rô é o presidente da SBE, a gente trabalhou junto uma época, a gente trocou umas ideias recentemente muito louca. E o nosso, por exemplo, a ansiedade está no mundo invisível, a preocupação, a depressão, a tristeza, tudo está nas nossas emoções, mundo invisível. A fé está no mundo invisível e a Bíblia diz, a fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Então, por exemplo, chegam para você e falam assim, ih, seu marido já era, quem é mulher aqui? Seu marido é um cachaceiro. Se Deus falou com você e se você ama o seu marido,
você pode declarar, não, meu marido é uma bênção. Eu já vi isso aqui dentro do meu prédio. E a mulher aguardou, e o marido é uma bênção. O marido é colado na videira hoje, mas era alcoólatra. Mas ela tinha uma certeza dentro dela que ninguém entendia. Porque a razão, o visível, era para ela se separar. Mas algo dentro dela era ativado de tipo, não, Deus vai salvar o meu marido e a minha família. É a fé. A fé é individual, gente. A fé é experiências individuais. Eu já fiz o meu devocional antes de entrar aqui com vocês. Eu não faço junto com vocês. Eu faço antes. Para que você possa fazer aí. Porque eu preciso ter as minhas experiências individuais com Deus ao acordar, antes de entrar aqui com vocês. Vocês entendem isso? Deus está chamando você essa semana para ter experiências individuais com Ele. E quando você tem uma experiência individual com Deus, o coletivo que você anda é impactado. Aonde você pisar, entra a luz. E a luz não é sua, a luz é de Deus. A luz é minha sim, Bruno. Então tá bom, acende logo isso aí. A luz que eu carrego não é minha. A luz que eu carrego é aquele que disse, eu sou a luz do mundo. É isso aí. A aparência era rejeitado, depressivo, triste. Por quê? Porque a aparência é, meus pais não me querem, eu não posso sentar na mesa com meus pais, eu tenho que fazer um trabalho de cuidar das ovelhas que eu não gostaria de cuidar. Esse era Davi. Vai vendo. Esse era Davi. E de repente, e eu creio que pode ser hoje na vida de muitos homens e mulheres dessa sala, Deus levanta um menino chamado Samuel, e esse menino chamado Samuel, que era profeta em Israel nesse momento, ele vai até a casa de Davi. E quem disse não foi Samuel, foi o próprio Deus através da boca de Samuel. Mande chamar Davi, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. E se você vê no versículo 12, quando Davi chegou, a Bíblia diz que ele era ruivo, ele tinha belos olhos e boa aparência. Mesmo assim, ele era rejeitado pela família. Mesmo assim, Davi tinha problemas emocionais. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas é óbvio que ele tinha. Porque ele era rejeitado principalmente pelo pai. E principalmente um menino, um homem que é rejeitado pelo pai, rapaz, causa um estrago violento. A gente sabe disso. Você sabe disso. Mas aí, a Bíblia diz. Samuel disse, levante-se e unja. Na verdade, Deus disse para Samuel, levante-se e unja, pois este é ele. É esse aí que vai ser o rei. Tem certeza, Deus? Esse é o negócio que você quer que eu abra? Essa é a mulher que você quer que eu case? Você tem certeza, Deus, que você vai restaurar o meu casamento? Foi o que ele fez aqui em casa. Tenho, Bruno. Levanta e vai falar com a sua esposa. Mas a aparência dizia que se eu contasse tudo para minha esposa, ela iria se separar. A razão minha dizia isso também. Eu já estava preparado não, porque a gente nunca está preparado para nada, mas eu já sabia dessa possibilidade. Porque a aparência era, eu acabei com a vida da minha esposa. Traição, mentira, culpa, vício, prostituição. Eu vou ter que me arrepender, vou ter que contar a verdade, pedir perdão, e Deus, depois eu vou ter uma outra esposa. Mas Jesus disse para mim, em Teresópolis do Rio de Janeiro, se você fizer isso, Bruno, você vai conhecer de verdade quem eu sou. Eu já era colado na videira, mas não conseguia romper na vida, porque existia muita mentira dentro de mim. Eu acreditava em Deus, essa balela de acreditar em Deus é um papo furado, viu? Eu acreditava em Deus. Eu já lia a Bíblia, já lia. Acreditava em Jesus como meu único salvador. Eu já tinha ido na frente, eu já tinha batizado? Já tinha batizado, batizei dia 29 de agosto, e nisso que eu estou contando para vocês era em abril de 2019. Batizei dia 29 de agosto de 2018, mas eu ainda carregava mentira. Eu ainda fazia umas paradas que eu não me orgulhava de fazer.
E pior, né? Só aumentou a culpa. Eu creio que Deus está falando com pessoas nessa sala. E aí, 29 de agosto de 2018 foi o batismo. E aí, abril de 2019, o Senhor falou: Bruno, se você quiser viver Jesus Cristo, irmão, você quer viver a minha palavra, você quer conhecer a verdade e a verdade te libertar, conte a verdade para sua esposa. A aparência, esquece, vai dar ruim. E eu ouvi isso, não conta, Bruno. Você já se arrependeu, você não vai fazer mais? Não precisa contar. Arreda-te daqui, Lúcifer, que usa pessoas. Não é problema das pessoas falar isso pra mim, né, gente? Claro que não. Aliás, foram pessoas queridas. Mas era aquela vozinha que não era pra fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, quando você tem essa intimidade com Deus, quando você busca, quando você ora, quando você conversa, quando você é sincero nas suas orações, por mais pecador que você seja, Deus vai falar com você, como Ele chamou esse menino que não tinha direito a nada. E Ele me chamou, eu não tinha direito a nada, eu não tinha direito de... Se fosse por mérito, se fosse por performance, palavrinha da moda, né, que o ser humano adora, nós adoramos, performance, e eu não merecia restituir meu casamento. Claro que não. Mas a obediência daquilo que Deus me... Pela primeira vez eu creio que eu fui obediente à palavra dele. Pronto. Meu casamento foi restituído. Mas no início não foi fácil. No início nós não tínhamos resposta para nada. No início, quando eu falei para ela, a aparência é caos. Mas a fé é isso. A fé é trazer para a existência aquilo que não existe, mas na verdade já existe. Por exemplo, vou dar uma ideia para você. Naquele momento, Deus falou para mim e só tinha fé. Bruno, pode falar porque eu vou entrar. A sua esposa vai te perdoar. Na verdade, sou eu que vou te perdoar e você vai ver saindo da boca dela. O dia que a Bruna falou para mim, Bruno, eu te perdoo, foram 7 meses depois de quando eu contei para ela. 7 meses. Quando ela falou para mim, eu vi Jesus na boca dela. Mas foi tão bom. E ela também, ela sabe disso. Ela não seria capaz de me perdoar. Aí foi um processo de fé dela, foi uma caminhada de fé dela. Quem nos perdoou foi Jesus. Quem libera o perdão na sua boca é o próprio Cristo. Às vezes você precisa perdoar alguém e você não consegue perdoar. Não consegue porque você está tentando você perdoar. Você pode falar, Jesus, eu quero cumprir esse princípio que é liberar perdão, porque eu estou presa, eu estou preso. Mas eu sozinho não consigo. Vem comigo, usa a minha boca, me leva até aquela pessoa para eu pedir perdão. Você vai ver a experiência que você vai viver. Foi o que eu fiz e funcionou. Isso foi uma vez, teve várias outras. Experiências de fé. Que é isso que Deus está te dando aqui. Vai vendo para a gente poder terminar. E aí... Quando Jesus mandou fazer isso, se cumpriu a palavra dele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitos momentos da nossa vida que a gente acredita, que a gente vai na igreja, que a gente escuta a palavra, que lê a Bíblia, vai num lugar, vai numa palestra, alguém ministra não sei o que, o evangelho, mas se a gente não abre espaço para ele, esquece. A mentira é a pior coisa que tem, gente. E ele tá aqui na sua frente, é o cara que mais mentiu na sua vida. E eu tenho que tomar cuidado, tipo, se eu desgarrar da videira já era, irmão. Eu volto a ser mentiroso. Até porque o mundo ruim espiritual é chamado por Jesus de pai da mentira. Ele trabalha... Aonde tem mentira, não tem romper. Por exemplo, o vício que eu tinha, que era o último vício que Deus tirou, pornografia, era um vício mentiroso. Já de cara você tem que fazer escondido. Enquanto eu não larguei, não é que eu larguei, enquanto eu não fui para Jesus e pedi para ele me curar desse vício, porque eu não conseguia, esquece. E eu tive que aguardar o tempo, eu tive que buscar e aguardar o tempo, porque até para cura de vício há tempo para todas as coisas. Mas a gente tem que pedir, a gente não pode parar de pedir essas coisas. A gente não pode parar de conhecer quem Jesus é.
E o Espírito do Senhor tá rondando sobre essa live. Tá rondando sobre esse YouTube. E tá falando com pessoas aqui, ó. E aqui. Chega de mentira. Eu não te julgo. Deus está te falando. Eu não te julgo. Que parte você não entendeu ainda? Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, Jesus, para salvar e não para condenar. Ele já sabia, antes de descer na terra, antes de entrar na casa desses homens aqui, nessa casa de Jessé, Deus já sabe que nós somos um puta do mentiroso. Ser humano mente demais, mente pra gente mesmo, quer ver? Bruno, eu não minto. Ei, sai daqui, você é muito folgado, hein, Bruno? Você tá falando que eu minto, tá loucão? Ah, é? E por que você falou que você é ansiosa? Por que você falou que você é ansioso? Por que você fala que você é um caso perdido? Você é um baita de um mentiroso e de uma mentirosa. É isso aí. Tamo junto, lado a lado. Quando a gente não acredita nos nossos sonhos, a gente é mentiroso. Quando a gente não acredita nos sonhos de Deus, a gente é mais do que mentiroso. Quando eu fico falando da vida dos outros, eu sou um mentiroso. Quando eu fico falando mal da vida dos outros, eu sou um mentiroso. A mentira não é só você esconder como eu escondi as traições e a pornografia. Vai muito mais além. Então ouça. Quando eu acho que Deus julga, quando eu acho que Deus condena, você é uma mentirosa, eu sou um mentiroso. Porque a palavra que é uma verdade, ela não diz isso. Olha a liberdade de você colar na videira, irmão. Cara, o dia que eu conheci essa liberdade, e às vezes até a liberdade assusta o ser humano. Não, Bruno, eu sou um fracassado. Quem disse? Eu. Então você é um mentiroso, porque Deus não disse que você é um fracassado. Não, Bruno, eu sou ansiosa demais. Você está dizendo isso, você está sendo mentirosa. Deus não diz isso a seu respeito. Se eu fosse você, o primeiro passo é parar de falar. Por mais que você ainda sinta isso. Primeiro passo. E o segundo, Bruno? Conhecer quem Jesus é. A caminhada com Jesus chega um ponto, chega 1 quilômetro da maratona. E graças a Deus não existe tempo determinado, assim, não existe fórmula. É no quilômetro 7, viu, gente? Aí, vamos largar na maratona, vamos largar na fé, vamos largar com Jesus, vamos, ó, no quilômetro 7 tudo vai mudar. Ser humano querendo previsibilidade. Deus não chama para previsibilidade, Deus nos chama para confiar nele. E aí chega o momento da caminhada de fé, que é individual para cada um aqui dessa sala. Se só você está colado na videira e seu marido ainda não, relaxa. Deus vai levantar lá. Ele levantou aqui em casa sim. E se a gente está aqui é porque vai fazer aí. Não faz sentido ele fazer aqui e não fazer aí. Mas você precisa confiar. E aí chega um ponto da caminhada de fé que a gente nasce de novo. A gente morre e nasce outra pessoa. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Tudo que Deus mais quer pra gente em 2021, que está escrito na palavra, Paulo foi um dos caras que mais viveu isso, sem fazer comparações, mas seja a imagem de Jesus. O propósito de Deus é ser uma cópia de Cristo, a cada dia parecidos com Jesus. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós também somos semelhantes a Ele na morte e na ressurreição. Então é assim, você chega estrupiado. Davi estava estrupiado. Chega estrupiado, legal. E aí você começa a caminhar. E aí chega um momento dessa caminhada que você morre. Que você pega a cruz. Ah, Bruno, isso aí não é religiosidade. Rapaz, pegar a cruz é você negar a si mesmo. Jesus teve que negar a si mesmo. Jesus negou a carne dele para poder carregar a cruz, ir até o Calvário
e ressuscitar no terceiro dia. A proposta do evangelho não é uma palavra religiosa. Evangelho é uma palavra que era muito usada inclusive no Império Romano. Evangelho, boa notícia. Gente, hoje a gente não fala, gente, eu tenho uma boa... Amiga, tem muitas mulheres nessa, vocês não falam assim? Amiga, eu tenho uma boa notícia. Amiga, eu tenho um evangelho. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o que Davi recebeu, nós podemos receber. O que Davi recebeu, Deus chegou para Joel, que foi não é o Joel J da internet, não, um beijo no seu coração, né, Joel J? Um dia a gente vai se ver. Mas sai aqui de Samuel, você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver lá, livro de Joel. Aí lá em Joel, Deus chama todo mundo de Israel através da boca de Joel e fala assim: então, vai chegar um dia que aquilo que eu derramei em Davi, eu vou derramar a toda a humanidade. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o fôlego da vida, como a gente falou ontem. Deus, quando criou o ser humano, por isso que a gente tem que conhecer o início, Gênesis. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou o espírito dele dentro do ser humano, de Adão e de Eva. Mas isso se perdeu a partir do momento que eles deram um passo que não deveriam dar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus já sabia que ia acontecer isso. Deus já sabia que nós estaríamos aqui. Deus tem um plano perfeito, irmão. E ainda não acabou o plano. Tem gente que acha que o mundo está perdido. Está perdido o quê, irmão? Deus não terminou o plano dele, não. O plano dele está ongoing. O status report é verde e nunca ficou em vermelho. Nunca ficou nem warning. Nunca ficou nem amarelo o status report do plano de Deus sobre a sua vida. Não. Você pode julgar que sim. Você está sendo mentiroso. Que a palavra dele não diz isso. Nós estamos na última fase do plano. E é a melhor fase. É a fase onde nós estamos aprendendo quem Jesus é. E nós, com perseverança, estamos aprendendo a aguardar a volta dele. E enquanto ele não volta, não existe atraso sobre isso. Nós podemos ser usados por ele para que outras almas sejam resgatadas e entre nesse embarque, irmão. E entre nessa fé. Uma fé que está acima de todo nome, nos céus e na terra. A fé que está acima de qualquer religião. Não se choca, não. A fé que está acima. Jesus, ele disse, em meu nome, o meu nome tem toda a autoridade. Ele disse isso ressurreto. Mas não é uma autoridade de tapa na cara, não é uma autoridade de religião que fala assim, ó, aqui funciona, aí não funciona. Não é essa aí, não. O nome que está sobre todo nome, ele está acima do Bruno, ele está acima de você, ele está acima da minha casa, ele está acima de religião 1, 2, 3, 4, 5. E ele ama, ele está acima, mas ele não está acima com arrogância. Até porque ele mostrou isso que ele é zero arrogante, né, gente? Pensa aí, você fica olhando o homem que subiu na lua e se admirando. Ai, que legal, a gente, ser humano, subiu na lua. Então, Deus desceu na terra. Se fez carne. Foi pro matadouro. Não como Talibã, não como herói para ser admirado. De jeito nenhum. Eu tô indo pro matadouro. Oh, glória. Eu tô indo pro matadouro. Porque eu preciso derramar o meu espírito sobre vocês. O amor é muito forte. O amor é muito grande. Eu estou indo para o matadouro porque nós queremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós queremos derramar sobre toda a humanidade aquilo que nós derramamos em Davi. Davi já morreu, irmão. Saul já morreu, que era o rei de Israel. Samuel já morreu. Pedro, João já morreram. Paulo, o apóstolo Paulo já morreu. Agora é a nossa geração. E eu creio, Jesus, que você está falando com pessoas nessa sala. Eu creio que há um mover nessa sala. Eu creio pela fé. Deus não fala comigo. Eu não quero que ele fale assim, ó. Ô Bruno, fala lá pra Ana Araújo e pra Lu Mayuni e pra Stefanini que eu tô movendo o meu espírito, né, Bruno? Não quero que você fale assim. O que você quer então, ô jumento? Manso, né? Então, eu quero só aprender a crer, a confiar na tua palavra que está escrita. Eu só quero poder
ter os meus olhos abertos ao ver uma palavra dessa de Davi sendo ungido como futuro rei de Israel, e essa história impactar a minha história agora, em 2021, porque essa história já foi. Só que se a palavra de Deus é viva e eficaz, precisa mudar agora a minha vida, não é amanhã, porque não é processo. É caminhada, eu estou no quilômetro de hoje. Que quilômetro você está? O quilômetro de hoje. E amanhã é o quilômetro de hoje, porque amanhã vai ter o hoje de amanhã. Quem está entendendo isso? É maratona, é prova longa. Não é short. Não é olímpico. É long distance, irmão. Oh, meu Deus. Olha só. O segredo estava no chifre? Não. O segredo estava no azeite? De jeito nenhum. O segredo estava em Samuel? Claro que não, né? O segredo estava em Davi? Também claro que não, né? Onde está o segredo dessa história e dessa mudança? No Espírito de Deus, que se apossou de Davi. Ei, você é meu. A sua família te rejeitou, mas você é minha. O seu marido bateu em você, mas você é minha, Deus está te dizendo. O seu trabalho te rejeitou, mandou você embora, mas você é minha, Deus está te dizendo. Qual é a aparência da sua vida hoje? Qual é a dor que está causando em você rejeição? Deus quer usar esta rejeição para você ter um encontro divino com Ele. Foi isso que Ele fez com Davi. E se você crê nesse Deus, ou quer crer nesse Deus, Deus não faz diferença entre pessoas. Deus não é balela, Deus não é mentiroso. Quem é mentiroso sou eu. Ele quer fazer isso em você. Te trouxe nesse domingo, hein? Tá chuva? Tá. Esfriou, virou o tempo. Ai, tava mal calor ontem, né? Rapaz, o cara que é o dono do tempo, ele faz o que ele quiser. Você ainda perde tempo com isso? Eu perdia. Eu detestava o inverno. Ele me fez gostar na pandemia. Detestava tempo chuvoso. Deus me fez gostar na pandemia. Ele criou isso. Como pode eu não gostar? Me ensina então a gostar, porque eu não gosto. Ele ensinou. A fé se aprende. Jesus, ele disse: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, é, Jesus? É. Como? Aprendam de mim, e eu darei descanso para sua alma. Ah, gente, pega isso aí. Uma das palavras mais direcionadoras de Jesus. Precisa estar cansado e sobrecarregado para colar na videira. Enquanto você não cansar e não se sobrecarregar, claro que você não vai procurar na videira. Você está tocando a vida do seu jeito. Nós aprendemos a tocar a vida do nosso jeito. Eu tinha dinheiro, irmão. Muito. Para mim era muito. Tinha trabalho, tinha carreira, tinha tudo. Mas vivia cansado, vivia estressado. Chegou um ponto que eu me identificava tanto com o estresse que eu me intitulava como um cara estressado. Que isso? Mentiroso. Quem disse que você é estressado? Eu tô dizendo, mentiroso. Deus não diz isso, então é mentira. E você não quer andar com o pai da mentira, né? O próprio Jesus disse, ele é o pai da mentira. Mas eu sou o pai da vida. E vida é abundância. Mas a gente só vai buscar em Jesus quando a gente está cansado e sobrecarregado. É isso aí. Mas entenda, ele não é um hospital. Eu já escutei isso. Bruno, a igreja é um hospital. Quem disse, seu mentiroso? Me disseram. A igreja é um lugar de morada, irmão. Ah, é? Não vamos pegar os colchonetes e vamos entrar na igreja? Você não entendeu nada. Aliás, daqui a pouco nós estamos indo. Mas veja só. A igreja é aqui dentro. Você fica aí julgando. Tá perdendo tempo. Tá gastando energia, ATP. E só me resta orar para quem ainda pensa assim, que anda ao meu lado, por exemplo. O próprio Jesus disse: isso que Davi recebeu, o Espírito de Deus, é isso que convence o ser humano. É isso que faz o ser humano aprender. Do contrário, cego. Do contrário, mentiroso.
Do contrário, Deus não julga, Deus quer salvar. E é bom a gente passar por essa desgraceira. Tem que estar cansado e sobrecarregado mesmo. Por quê? Porque aí nós nos lançamos na videira, porque não tem mais saída, já tentei de tudo. Foi o que aconteceu aqui em casa. É o que está acontecendo aí, ou é o que já aconteceu aí. E aí Jesus, ele fala então, agora aprenda de mim. Depois que você aprender, eu te dou descanso. Vocês entendem isso? Vem a mim. Jesus, ele fala, vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Legal. E aí? E o que você vai fazer, Jesus? Eu vou dar descanso para a alma de vocês. Ah, é? Como? Ele diz, vírgula, aprendam de mim e eu darei descanso para a alma de vocês. Então ele diz, aprendam de mim. Se esse NASA, não é a NASA, não é a Tesla, não é nada disso daí. Se o Nazareno está dizendo para a gente, aprendam de mim, então ele está falando que ele é o professor e não é o professor da La Casa de Papel. Aliás, um beijo no coração de todos os autores da La Casa de Papel. Presta atenção. Se ele fala, aprenda de mim, então peraí. Então ele é o professor e eu sou o aluno. Só que o melhor, ele quer te ensinar tanto. Ele não é um professor arrogante. Ele não é um professor orgulhoso, vaidoso. Não. Ele quer entrar dentro de você para que você seja ele na Terra. Em 2021. Como que ele vai entrar em mim, Bruno? Através do que Davi recebeu, o Espírito dele. Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso que quando ele está na cruz, e os últimos segundos, a Bíblia diz, e entregou o seu Espírito. E quando ele entregou o Espírito, a carne dele morreu mesmo. Porque aí não tem mais o Espírito, acabou. Mas ele ressuscita para que todos dessa sala pudessem receber o Espírito Santo. Todos. Todos é todos. Agora, você precisa entender que é um sistema de aprendizado. Sabe por quê? Tá bom, Bruno. E Davi, como que terminou essa história? Ele recebeu e parou de ser rejeitado pela família? Não. Davi não parou de ser rejeitado pela família. Davi voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Mas ele estava satisfeito. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava confiante, ele estava alegre, ele estava em paz, irmã. Porque o Espírito de Deus me traz paz. Por isso que quando eu não estou em paz, e essa semana, na terça-feira, se fosse você ouvir o devocional de terça. Ah, onde tá? No YouTube. Ah, qual que é? Rapaz, se engaja, vai lá. Entra lá, terça-feira, só você olhar a data, o calendário, já mostra o seu engajamento, né? Já mostra o seu aprendizado. Sabe aluno que às vezes entra na sala de aula e fala pro professor, fala aí, o que é? Não, deixa eu ir. Deixa eu me mover, deixa eu pegar papel, deixa eu pegar caneta, deixa eu olhar o calendário, é na terça, deixa eu ver aqui. Você entende isso? É com amor que a gente fala isso. Porque isso mostra o seu desejo de aprender. E essa semana ele mostrou mais uma vez, eu não estava em paz. E quando você não está em paz, tem alguma coisa errada e você pode conversar com Jesus, que é o nosso advogado. Também ele é considerado como nosso advogado, na verdade ele é. A Bíblia diz isso e eu creio nisso e você pode crer. Jesus, eu quero a sua paz. Se eu não estou em paz, é porque eu estou longe da tua presença. Aquieta minha alma, Jesus, o que eu preciso aprender. Eu não quero saber o que os outros têm que fazer, eu quero saber o que eu tenho que aprender. E aí pronto. Davi voltou a cuidar de ovelhas. Davi não se tornou rei de Israel da noite para o dia. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz logo depois que o rei de Israel, Saul, estava tão perturbado, porque ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus, que alguém chega e fala assim, então, era bom tocar uma harpa para você, rei. Quem é que sabe tocar harpa? Talvez uma música poderia te acalmar. Talvez uma música poderia te acalmar. E aí chegaram para Davi, para o rei, desculpa, e falaram assim, olha, eu conheço um menino chamado Davi que ele sabe tocar harpa. E chamaram Davi. E Davi foi. Pensa aí, Davi sabia que ele ia ser rei de Israel. Deus não mente.
Mas Davi não estava interessado no fruto. O ramo quer ver, é óbvio que o ramo quer dar fruto, mas o ramo não se preocupa, o ramo não se sustenta no fruto, o ramo se sustenta na videira, na árvore. Então o fruto era ser rei, mas o que sustentava Davi era o Espírito de Deus, era na árvore da vida. Videira, ramo, uva. Videira, ramo, fruto. Quem está entendendo isso? Para a gente poder fechar em nome de Jesus. Olha só. E aí Davi chega, ele toca uma harpa. E o rei se acalmava toda vez que Davi tocava uma harpa. E o rei pede para ele ficar. E tal, e tal, e tal, e tal. E aí muitos daquela sala, e eu creio que não é você, nem no YouTube, nem no Instagram, pensou que o segredo estava no dom de Davi de tocar a harpa. Que o que acalmava o rei era a música. Não, o que acalmava o rei era o espírito que Davi carregava. O mesmo espírito que quer entrar em você. Por exemplo, você vai escrever um post no Instagram, se você escrever você, é uma coisa, se você escrever pelo espírito, é outra. Você quer, sei lá, qualquer coisa que você for fazer, você quer fazer um café, faz com o espírito, é outro café. Vai fazer um bolinho de fubá seco, molhado, com erva doce, sem erva doce, não importa, se você tiver com o espírito, sai bom. Eu creio nisso, gente, e como uma criança eu creio mesmo. Porque ele me ensinou assim. E se nós estamos aqui, ele está permitindo que seja assim. E eu tenho visto muitas pessoas determinadas a buscar esse Espírito Santo. Muitas pessoas determinadas a aprender o Evangelho. Rapaz, aqui desde o ano passado, dia 18 de março, o que Deus tem feito na vida de vocês, de famílias, rápido, rápido. E, de novo, não é performance, mas a gente tem visto que tem sido rápido. Alcoólatra, viciado, pornografia, álcool, droga, casamentos sendo restaurados. Rapaz. Um dia a Lu Garrido, que deve estar aí, um beijo no seu coração, ela não vai ter problema, a gente já falou. Ela tava com uma treta desgramada na casa dela, de repente, em 2 meses, eu acho que menos que isso, eu nem sei quanto tempo, mas muito rápido, ela tava em Búzios com o marido. Deus está acelerando. Mas de novo, nós não queremos saber o tempo. Nós não estamos preocupados com a performance, mas Ele está acelerando e Ele quer acelerar o negócio aí na sua casa. Davi não chegou no rei com arrogância e falou assim: rei, você me chamou para tocar harpa? Mas deixa eu te dizer, eu vou tomar seu reinado, hein? Aí... Você, rei, Deus falou comigo, você nem está sabendo. Davi não entrou nessa seara. Isso aí é a nossa carne. Davi estava cheio daquilo que já satisfazia ele. Não era ser rei que iria satisfazer ele. Não é seu trabalho, não é seu marido, não é sua filha. Não é a Bruna, minha esposa, que me faz estar satisfeito na vida. Não é minha filha que está na barriga da Bruna que me faz estar satisfeito. Você consegue ouvir isso ou não vai ouvir? Não vou, então não ouve. Não, eu vou, então ouve. Não é a Bruna, não é minha filha, não é minha casa, não é o computador, não é o celular, não é o colo na videira que vai me satisfazer de forma perpétua. E se Deus trouxe essa palavra pra gente, é porque Ele está tocando nas almas. Ele só precisa que você decida aprender com Ele, para que Ele possa dar o resultado aí. E Davi, ele entrou num sistema de aprendizado, aí a história toda mostra. Davi logo depois, só para você ficar curioso não, só para você lembrar, porque eu acho que todos já devem ter escutado essa história, Davi mata o Golias. Ele enfrenta o Golias, que ninguém queria enfrentar. Todo o exército de Israel estava com medo, tomado pelo medo há 40 dias. 40 dias, todo o exército com medo. E Deus não nos deu um espírito de medo. O medo vem, mas ele pode ir embora se você não alimentar ele, se você se alimentar da palavra do Senhor. E não pensa, rapaz, chegamos aqui no final, não vai pensar assim, olha, se alimente da palavra do Senhor. Não é possível que tenha alguém que ainda pense assim, crente, lá vem um crente, vou embora. Não é possível que tenha alguém que pense assim ainda. Não é possível isso. Ah, mano, é muito pequeno pensar assim, é muito baixo. Eleva os seus pensamentos ao Senhor.
É Deus, Jesus. O nome que está acima de todo o nome. Mas a gente tem paciência porque Jesus curou um cego e ninguém acreditou, mesmo conhecendo o cego de nascença. Precisa ter abertura espiritual. E aí só Deus pode fazer isso. Então entenda de uma vez por todas. Esse sistema de aprendizado que a gente chama a fé se aprende. É o que Jesus disse: aprendam de mim e eu darei descanso para sua alma. Aí você decide. Você quer aprender só no domingo? Ok, você vai ter 30%. Você quer aprender só na quarta? Você vai ter 60%. Agora, se você quiser aprender todo dia da semana, você vai ter 100%. Ele mesmo disse: Bruno, mas você disse que não é sobre performance, mas não é sobre isso. Mesmo. É porque é pensamento lógico. Se você anda com Deus, se você anda com Cristo, você vai ter experiência com Ele todos os dias. Se você anda uma vez só na semana, você vai ter experiência uma vez só na semana. E se você olha Gênesis, tudo que Deus mais quer é andar com a gente, falar com a gente, ouvir a gente. Você imagina você ter uma fé ativada aí dentro de você, onde você tem a certeza de que Jesus te ama e de que Jesus te conhece. Jesus, como diz Joel J, eu vou te conhecer, Joel J, já você está vindo de novo na minha cabeça, Joel J. Vou nadar com você, vou nadar no seu pé. Vou nadar no seu pé. No detalhinho, ele diz. Joel J. Jesus, já pensou você conhecer Jesus no detalhinho? Já pensou você saber, que Jesus te conhece no detalhinho? Ele sabe tudo. Já pensou nisso? Que glória! Isso vai fazer com que você não se mova por resultado. Davi não se movia por resultado. Davi se movia pelo Espírito. E ele se tornou, depois de passar por várias coisas, depois Davi tocou harpa, depois Davi matou o gigante, depois Davi se tornou amigo do rei. Como que um pastorzinho de ovelha se tornou amigo do rei? Pois é, pelo Espírito Santo. Amigo mesmo de Jonatas. Davi foi perseguido, muito perseguido. O rei começou a ter inveja de Davi. Davi foi perseguido, quase morreu várias vezes, mas não morreu por quê? Porque ele tinha o Espírito. Davi também mandou matar um dos melhores amigos dele, o general do exército dele, quando ele se tornou rei, para poder ficar com a filha. Ele errou, feio. Mas ele se arrependeu e pediu perdão, e Deus perdoa. Mesmo. Quem não perdoa somos nós, seres humanos, mas Deus perdoa. Agora, ele pediu perdão, se arrependeu e mudou a rota de vida. Não vou fazer mais. E não fez. Mas só não fez porque permaneceu na videira. Eu lembro que eu falava assim: eu me arrependo, ia lá na frente, na igreja, aceitava Jesus como meu único salvador e tal, eu me arrependo, nossa, que palavra poderosa, eu me arrependo, e aí chegava na quarta, caía. Chegava na quinta, caía. Ou passava 2 semanas, caía, passava um mês, no máximo caía de novo. E aí a culpa só ia aumentando. Até que eu decidi abrir mão de tudo e buscar Jesus todo dia através da palavra dele. 29 de agosto de 2018. Aí pronto, aí minha vida começou a mudar. E é assim que ele vai fazer na sua, porque é assim que ele faz na vida de todos. Amém, gente? Então, era pra ser 40 minutos. Perdão, gente, avançou. Eu não posso sair daqui cheio, tem que sair daqui vazio, pra entregar tudo o que Deus colocou, porque o homem pode voltar hoje às 4, né? Quem decide aprender todo dia essa semana? Quem decide? Quem prioriza a videira na agenda? Quem vai priorizar? Quem vai priorizar a videira na agenda todo dia essa semana? Através de oração e através de leitura bíblica. Todos os dias a gente está junto aqui às 8 da manhã ao vivo, de segunda a sexta. Sábado e domingo é às 9. Se você está aí pela primeira vez, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto 8 horas da manhã todos os dias. Quem decide ouvir a palavra todos os dias? Quem decide?
Quando você não estiver em paz e você já sabe quem a videira é porque você desgarrou dele. Jesus, ele disse: só existe uma forma para permanecer em mim, ouvindo a minha palavra e praticar. Está na parábola da videira. Então não é sobre acreditar, é sobre ouvir e praticar todo dia. Ai, Bruno, que intensidade, né? Acho que é exagero, né? Ué, tá bom, então é exagero você fazer cocô todo dia. Então é exagero você fazer xixi todo dia. É exagero você comer todo dia. Ah, é exagero você também escovar o dente todo dia, velho. Ah, é um exagero você trabalhar todo dia de segunda a sexta. Ficar ansioso todo dia. É exagero você ficar, a profeta disse aqui, é exagero você ficar ansioso todo dia. É exagero você ficar preocupado todo dia. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como você e sua casa pode servir ao Senhor. Sim, também exagero. Ler a Bíblia, orar, ouvir a palavra e ser ativado na fé todo dia. Amém. Você é a geração que foi levantado para ser todo dia e não a geração para ficar sentado no domingo apenas, ouvindo. É isso que Deus manda dizer e já é. Amém? Ele te ama. Ele quer usar você no plano. Bora, moça! Vem que você vai ser usada. Não há nada melhor do que ser usado por Deus. Na verdade há. Quando a gente tá na intimidade, quando ninguém tá vendo, ali é o melhor lugar. E transbordo, aí você é usado no plano para ajudar alguém. Mas nem isso pode ser maior do que naquele lugarzinho que ninguém vê. Aquele quarto fechado. Entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Aquele que ninguém vê. Aquele choro que ninguém vê, mulher. Esse é o melhor lugar. Aquele gemido inexprimível, aquele gemido exprimido, na verdade, aquele gemido que quase que não consegue sair a voz. Esse é o melhor lugar. E Jesus está te vendo. E assim como Davi foi rejeitado, mas foi transformado por Jesus, você também será. Mova-se pelo Espírito de Deus. Esse é o segredo. Amém. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração. Partiu igreja, hein? Ih, sabia, né? É o crente. Tadinho. Pensa assim, não. É tão dolorido pensar assim. É tão condenado pensar assim, tão escravo. Seja livre. Amém. Beijo no seu coração, ficar com Deus. Maria, Lu, você que ficou até o final aí no YouTube, um beijo no seu coração, né? Gabi Vargas, Thaís Ramos, Reinaldo, foi aniversário do Reinaldo. Rafa Tavares, um beijo no seu coração. Letícia, um beijo no seu coração também. Gibonfá, também. Fernando Massatura Preto, oxe, também. Um beijo, Fefe, beijo. Beijo, Letícia, um beijo toda a família Ferreira aí, tá? Um beijo pra sua mãe, um beijo pra sua esposa, um beijo pra todos aí, tá bom, meu irmão? Fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira. Ah, gente, peraí, é importante. Eu subi um post aí agora antes de entrar no devocional. Se você foi abençoado no dia de hoje, se você foi abençoado, você poderia ser um canal de Deus e enviar para alguém a mensagem de hoje? A dor pode ser um campo de treinamento para nós. A dor vem, mas ela pode ser um campo de treinamento, um campo de transformação. Então eu queria pedir para você um checked, tá lá já. Vai lá no último post, manda um checked, comenta o que Deus te ensinou. Tem muita gente que vê um comentário de uma pessoa e, puta, eu quero isso aí também. Senão fica só ouvindo aqui do Bruno. Aliás, o Bruno daqui a pouco vai lá pra Etiópia, aí vocês ficam aí, alguém vai ser levantado. Alguém vai ser levantado pra passar essa fé, tá? Não é sobre mim. Então vai lá e comenta. Renatinha, Juju, Mari, Renatinha, de novo, né? O Titi, Wesley Boa Pastor, Margarete, né? Todo mundo aí, Fefe, Ana Márcia, comenta lá, tá? Porque o Instagram leva mais longe essa palavra de hoje. Beijo no seu coração, fica com Deus, tamo junto, colado na videira. Curte o domingo aí com a família, tá?